Boa tarde a todos e bem-vindos ao museu, à casa, Museu do Objeto Brasileiro, dirigido por Renata Melão e sua fabulosa equipe. As pessoas, a Janaíne, o Alex, o Mendes, a Cleide, né? Todos eles fazem parte dessa equipe e se um falha, alguma coisa desanima. A Cláudia, que fica nos bastidores também. E eu considero esse evento, essa mesa redonda, um momento assim, muito importante, porque nós não temos falado muito sobre a joia, principalmente as joias no século XXI. E esse arranjo que a Renata nos proporcionou é assim, muito valioso para todos nós. Inclusive porque nós temos na banca pessoas profissionais que trabalham em várias áreas que também se dedicam a ver a joia da maneira de cada um, segundo a profissão de cada um. E a Renata Melão me convidou para fazer a curadoria dessa exposição. Inclusive a Miriam Papalato está aí, me apresentou para a Renata para que eu fizesse a curadoria e num trabalho menos de meio ano a gente conseguiu fazer isso rápido, mas deu tempo para sair para ter um resultado assim interessante, digo, porque nós conseguimos reunir os artistas, inclusive os nossos amigos craôs, nossos irmãos que vivem lá no Tocantins, e no sul do país, numa comunidade que se chama Lantura, que são pessoas que resgatam o material e o fazer daquela região. E esperamos que esse seja também o início do encontro de vários a seguir. No Brasil aconteceu uma exposição que eu fiz a curadoria, foi na década de 80, e aconteceu na Pinacoteca do Estado, antes dela se reformar. Depois tivemos a exposição da Orienta del Sole, no MASP, na década de 80 também, e uma outra menor no MIS. Então tudo isso aconteceu na década de 80. Agora, nesse século, essa é a primeira. E a Renata está nos dando assim, muita força e muita abertura para que nós possamos mostrar o nosso trabalho e podermos também conversar sobre esse assunto. Por isso, é o motivo dessa mesa redonda, que são todos nossos colegas, e eu gostaria de apresentá-los. Suzana Velar, graduada em moda pela FASM, onde eu dei aula durante 6 anos. Mestre e doutor em comunicação em semiótica na PUC de São Paulo, professora de cursos de graduação e mestrado em têxtil e moda na Escola de Artes, Comunicação e Humanidades da USP, Ciências e Humanidades da USP em Desculpa. Pesquisadora em moda, tecnologia digital, arte e cultura, autora do livro Moda, Globalização e Novas Tecnologias, da editora Estação das Letras e Cores, São Paulo. Lia muito bem, recomendo. Mônica Moura, mestre e doutora em comunicação e semiótica da PUC São Paulo, professora assistente e orientadora no programa de pós-graduação em design do Departamento de Design da Unesp, Faculdade de Artes, Arquitetura e Comunicação, no campus de Bauru. Pesquisadora em design brasileiro, autora de vários artigos, capítulos e livros publicados a respeito do design contemporâneo, novas mídias, ensino em design, interdisciplinariedade e transdisciplinariedade, arte e tecnologia. Articulista da revista Dobras e responsável pela editoria da Design, da editora Estação de Letras e Cores. Presidente da Sociedade Brasileira de Design e Formação, membro de várias associações, comitês científicos e do corpo editorial de diversas publicações acadêmicas nas áreas de design da moda. Luiz Ivais,
graduada em Artes Plásticas ECA USP, mestre e doutor em Artes Plásticas ECA USP, livre docente em Artes Plásticas da Unicamp, Campinas, professora da graduação e pós-graduação em Artes Plásticas da FASO, São Paulo, e na Unicamp, em Campinas. Pesquisadora em artes poéticas, autora de livros, capítulos de livros e artigos publicados em periódicos, jornais e revistas, artista plástica. O nosso professor Leon Kusovich, graduado em Filosofia, FIFELESH da USP, mestre e doutor em Filosofia, também na mesma faculdade, professor da graduação e pós-graduação em Filosofia, pesquisador em Filosofia, História da Filosofia Estética, autor de livros, capítulos de livros e artigos publicados em periódicos, jornais e revistas, crítico de arte. Então, sejam bem-vindos e eu vou passar a palavra para a Suzana Avelar. Obrigada, Miriam. Bom, claro, agradeço muito esse convite que você me fez, Miriam, e para participar dessa mesa tão honrosa, né? Assim, me dá muita honra participar de uma mesa com a Luíse, com a Mônica e o Leon, né? Que são as unidades. E também voltando aqui à casa, que eu já trabalhei há 10 anos atrás, eu trabalhei aqui com a Renata, e que foi realmente assim, foi muito bonito, né, Renata? Que a gente realizou aqui. De frutos até hoje. Tá vendo? Olha só. E eu sempre falo para Renata, lá no meu livro eu agradeço o Museu à Casa, tá? Porque realmente foi um trabalho, foi um lugar que eu trabalhei assim, que a Renata ela dá muito espaço para a gente atuar. Então, fico muito feliz aqui de volta. E agradeço a presença de todos. E, bom, quando a Miriam me pediu para preparar essa fala, eu fiquei pensando, bom, porque eu, na verdade, objetivamente, eu nunca entrei na questão das joias, né? Apesar de eu usar desde pequena, por causa da Camila Nado, que eu realmente foi quando me disparou esse gosto dessa composição sobre o corpo, né? E eu fiquei pensando, então, como é que eu ia fazer, e a primeira frase que me passou pela cabeça foi uma frase do Flugel, daquele livro A Psicologia das Roupas, e apesar de ser da década de 30, né, do século 20, mas me pareceu muito própria para esse momento, e que ele fala assim: existem, na história da civilização, a gente pode dizer que sempre existiram corpos ornamentados. Então, nem sempre com roupas, mas sempre ornamentados, né? Então isso eu achei que seria uma possibilidade de começar essa abordagem sobre as joias, mesmo porque depois eu vou gerar uma pergunta a partir disso, porque há uma inversão, né, nesse sentido. Então, e ali o Flugel, ele coloca esses 3 elementos básicos para falar de roupa, na verdade, e ele fala que sempre tem um desses elementos, a questão do ornamento, do pudor e da proteção. E aí eu acho importante comentar que, porque muita gente aí fica assim, mas será que isso é para proteção, isso é questão de pudor? E aí é que eu acho que a gente não tem que tentar estabelecer nenhum tipo de hierarquia, né, com esses valores e outros que possam ser explorados, mas considerar esses elementos que compõem a construção dos valores daquilo que vai sobre o corpo público do dia a dia, né? Então, essa parte da ornamentação e desse corpo vestido, na verdade, é parte desse nosso corpo público, né? Aí eu também acabei lembrando uma história bonita que eu li também nesse livro do Flugel, que é quando, se não me engano, um alemão, antropólogo, e que encontra com uma índia, né, e ela está toda nua, e o que ela tem realmente são brincos enormes. E ele queria coletar, né, alguns dados como informação, e ele pede para a Índia muitos brincos dela. E ela se nega, o tempo inteiro ela se nega, né, a entregar os brincos, e ele não entende por quê. E no momento em que ela entrega os brincos, ela se sente envergonhada,
Então isso eu acho muito curioso, porque, claro, a questão do pudor e todos esses elementos aí, mas como é bonita essa história justamente para abordar a questão das joias, né? Aí pensando nas tribos, eu me lembrei nessa questão do ornamento, ou seja, dos corpos ornamentados, me lembrei que até o Feres me mandou um PowerPoint de uma tribo que é de Kibiche, né? Eu vou mostrar que a Jane me fez essa gentileza aqui, ali está projetado, né? Isso é maravilhoso, né? E sem dúvida alguma isso pode ser considerado como joia, ou seja, uma composição rara e muito peculiar, né? Aí eu não resisti, eu ia colocar uma só, mas eu não resisti, eu coloquei mais umas duas, então. Mas isso eles são uma pergunta ou foi uma produção? Porque isso é uma dúvida que ficou. Olha, Rebeca, o que... Oi? É uma produção. O que me parece, mas de qualquer forma, pelo que eu acabei lendo, como são tribos, essas produções assim, elas têm muita relação ou com rituais sagrados, né? Ou ainda aí com a questão da sexualidade, a hierarquia que essa pessoa ocupa, as funções que ela ocupa nessa tribo, né? Então, e essa aqui que eu adoro também, que além ainda de ter toda a ornamentação, tem uns com frutas, né? É maravilhoso. Isso é uma coisa que eu nunca esqueci, quando o Feres me mandou, ainda mais o Feres, né? Que ele foi meu professor de metodologia visual, então acho que alguma coisa eu conseguia aprender. Assim. Então isso me marcou muito, que além de toda essa composição, que é uma curadoria, né, na verdade, que vai acontecendo. E ainda tem os corpos pintados, né? Então são todos os elementos que vão cumprindo uma função muito maior, né? Bom, então eu falo aqui, a mistura de materiais como verdadeira curadoria nos mostra que desde sempre a composição dos materiais é um dos grandes valores de riqueza, né? Então aí eu vejo vários joalheiros aqui e até as próprias joias, né, da diversidade dos materiais, que não necessariamente trata apenas do ouro, né, apesar de ter uma questão ligada ao ouro. Isso é uma curiosidade, na etimologia, né, da palavra joia, que data do século XII, você tem um primeiro significado que trata a joia como objeto de matéria preciosa. E aí eu fico olhando para eles, eu fico pensando, né, como você dotar esses objetos de um valor precioso. Acho que tem outra coisa também. Aí como fala a Eliana Gola, também foi minha professora lá da Santa Marcelina e autora do livro A Joia, História e Design, e também é colunista do site InfoJoia. Ela fala o seguinte: a joia é moeda universal, que não perde seu valor material, é documento que resiste ao tempo. E aí tanto é verdade, né, que o François Boucher, naquele livro A History of Costume in the West, que acho que agora foi traduzido, acabou de ser traduzido para o português, e ficou como uma história da moda no Ocidente. É dos grandes papas, assim, né? O livro para tratar sobre moda, né? Então ele abre o livro falando que justamente a joia é um dos poucos elementos, um dos poucos meios de ligação, né, com povos e histórias mais primitivos, que a partir daí começa o nosso estudo sobre a história indumentária, né? Aí continuando, a Eliana Gola, uma citação dela: como portadora de valores, joia tanto pode representar o insígnia, o poder, o conhecimento esotérico, quanto ser sinal de riqueza material. A ela podem ser atribuídos valores mágicos, espirituais e até transcendentes. Então a pergunta que eu formulei, e isso eu acho que mais do que explicar alguma coisa, a gente saber formular perguntas também, né? Então eu fiquei pensando, por que a roupa parece passar a ter mais importância que os adornos? Porque parece que houve essa aparente inversão, né? Porque, aqui mais pra frente que eu escrevi para não sair um pouco do rumo, mas assim, a gente hoje pode sair
com roupas e sem joias, e antes você poderia sair com joias e sem roupas, né? Quer dizer, não no meio urbano e tal, mas você poderia ter esse corpo, né? Então não é uma pergunta de resposta objetiva, mas é fato que na contemporaneidade a roupa possui um valor particular, pois parece que nos relacionamos através do corpo vestido. No entanto, Adorno compõe esse corpo vestido e tem tanta possibilidade de assumir significados quanto a roupa. Talvez o pensamento de que exista uma primazia da roupa seja em virtude de se cobrir o corpo todo de potências diversas em um contemporâneo que valorize a vertiginosa sensação de possíveis, dada pela ansiedade da cultura de consumo todos os dias. A roupa, a princípio, parece ter um valor inferior ao das joias. Só que aí, se a gente for pensar, no entanto, nos preços de roupas de alta costura e de um prêt-à-porter de primeira linha, esse entendimento ele pode, na verdade, ser contraditório e nem ser um forte argumento. Ou seja, falar de valor de preço, quer dizer, esse tipo de argumento ele vai por água abaixo, né? Mas a joia também cumpre essa função através do mais raro. Podemos sair, então, isso, né? Podemos sair sem joias, mas nunca sem roupas. Aí a relação com o pudor, mas como disse anteriormente, não há como dizer que existe uma hierarquia de maior ou menor importância entre pudor e outros significados que essa roupa venha a cumprir. Aí eu queria ler só um trechinho de um livro aqui da Beatriz Pires, acho que vocês devem conhecer, chama O Corpo como Suporte da Arte. E agora eu tenho a sorte dela ser minha colega lá na USP. E ela fala assim: o fato de pertencermos e de sermos o centro de uma cultura em que a ideia e a necessidade de transitoriedade são dominantes, faz com que sintamos a necessidade de nos apropriarmos fisicamente dessa inconstância e igualarmos, no que diz respeito à capacidade de se modificar o invólucro primeiro ao invólucro artificial. E aí também começa com uma outra questão, né, porque daí a gente está tratando do corpo, desse corpo vestido, né? Então aí tem até a própria Denise Bernuzzi Santana, ela fala o seguinte: o corpo, né, verdadeiro arquivo vivo, inesgotável, fonte de desassossego e de prazeres. O corpo de um indivíduo pode revelar diversos traços de sua subjetividade e de sua fisiologia, mas, ao mesmo tempo, escondê-los. Pesquisar seus segredos é perceber o quanto vão separar a obra da natureza daquela realidade pelos homens. Na verdade, um corpo é sempre biocultural, tanto em seu nível genético quanto em sua expressão oral e gestual. E aí, inclusive, a Beatriz Pires, vai falar da body modification, e que que é também muito executado com joias, né? Então a gente também perpassa por aí, acho que principalmente agora no contemporâneo, que a Beatriz Pires chama dos modern primitives. Aí eu falei, bom, então agora vamos falar um pouquinho da moda, assim, aquilo que a gente entende mais como objetivamente, que é esse corpo vestido. Aliás, é uma curiosidade, né? Por que moda que tem um sentido tão amplo, tem outras abordagens? Quando você fala em moda hoje, a gente sempre pensa em roupa, né? Então, isso até é um curso que eu dou lá na graduação, em que medida o corpo foi assumindo, né, essa proximidade com a ideia de roupa. Bom, aí eu pensei, tinha que falar um pouco da Chanel e da Schiaparelli, porque a Chanel ela começou a subverter um pouco essa ideia do ouro, né, desses materiais que sempre foram tidos como os mais nobres, e aí ela começa a fazer ou aquilo que é chamado de bijuteria, mas que na verdade assim, não é que era barato, não era mais ou menos nada disso, né, que tem um valor muito significativo, e só que ela começou a colocar outros materiais. E a Schiaparelli, que eu acho mais interessante, eu ia falar da Teodora, do Justiniano, enfim. Aqui, é esse colar, eu não sei se dá para enxergar direito, mas olha, isso é de 1938, e de uma linha de alta costura. Ele é feito de rodóide, que é um tipo de plástico, e aí ele é transparente e com essas... Ali você tem vespa, barata, mosquito, mosca, libela, tem vários insetos nesse colar, 1938, alta costura, enfim. E eu acho, assim, hoje eu vejo, né, a gente tem
tendência ou moda, sei lá como a gente pode dizer, mas de joias feitas de mosquito, né, que eu tô até com um aqui, então são baratas, né, cheias de... Não, esses são de plástico também. A Luísa está me perguntando se são animais de verdade, né? Mas então isso que muita gente acha que é curioso na contemporaneidade, a Schiaparelli já tinha anunciado, né, desde então. E então essa utilização de desenhos referenciados naquilo que não é digno, aparentemente, é simbolismo ritualístico e pode até ser pueril, né? Depois a gente tem o Yves Saint Laurent, em 1969, que na verdade ele cobre esses corpos, são joias mesmo, que ele encomenda de ouro, né, sobre os vestidos. Então ele subverte um pouco a ideia de que as joias elas estão apenas nos dedos, nos brincos e tudo mais. Então eu me lembrei do Yves Saint Laurent, do Issemiac e da Glória Coelho, que ela tem os brincos que cobrem as orelhas todas, né? Então, isso que eles... Aqui tem um detalhe, né, aí da joia do Yves Saint Laurent. Aqui no Yves Saint Laurent, bom, ambos, acho que o Yves Saint Laurent e o Issemiac, que vai fazer um corpete aqui, um corpete esse, que é um bustier também de plástico, e outro aqui, que é outro do Issemiac, que também é tudo de arame, né, mas nesses... também esses contribuem também para outras formas de joias sobre o corpo. Quando constrói um busto feminino, então aí esse e o do Yves Saint Laurent, de ouro, né, e esse de acetato com Issemiac, de arame. Então, nesse sentido, é uma sugestão de corpos nus, corpos nus feitos de outros materiais, um corpo biológico para além do humano, ou daquilo pelo menos que a gente considera como humano, né? Um mais precioso possível e o outro um corpo sintético. Ambos denotam um corpo mais resistente do que os tecidos humanos, né? E aí e depois que eu vou falar das joias com tecnologia que eu acho incríveis. Então o primeiro ali é um telefone celular, que são anéis, né? E o segundo aqui é um anel que você põe no pé e ele tem GPS. Então ele vai te dando as indicações para o caminho que você está seguindo, né? E o outro, esse aí é um detalhe desses anéis. Esse aqui é um casal que decidiu que iam fazer as joias do seu próprio osso. Então eles sofrem uma intervenção cirúrgica, coletam as células do osso, colocam numa cultura e aí você tem um anel feito do próprio material humano deles. Aqui porque essa é até a parte que eu mais estudo hoje, que é ligada com as tecnologias. Então, quando você se aproxima, o design se aproxima cada vez mais da ciência, da tecnologia, né? E aí no laboratório, o splash, né, da água que vira uma coroa. E esse, acho que era esses mesmos, tá? Então, não basta ter a ilusão de escolha dada pelo preço, mas sim gerar algo a partir de si mesmo, do seu próprio corpo, né, no caso do anel. Com sangue e dor, né, de acordo com a Beatriz Pires, que são elementos que estabelecem relações com o sagrado. Já no caso das tecnologias digitais incorporadas, passam a ter outros elementos, como dar mais eficiência a esse corpo biológico, ou seja, uma discussão que aí começa a entrar em torno que muitos têm falado sobre o ciborgue. Então eu vou finalizar com a seguinte frase: os motivos para continuar adornando o corpo são diversos. A busca por novos materiais, combinada com citações aparentemente mundanas, cotidianas, irrelevantes, icônicas, indiciais, desconhecidas e ainda talvez sarcásticas e repulsivas, podem gerar afecções ainda não experimentadas sobre o corpo. Isso pode ser uma aventura através deste corpo adornado que nos torna passíveis de inúmeras potências. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Cicilana Velar. Agora eu passo a palavra para a Mônica Mundo. Como a gente pode? Posso trocar? Claro, Mônica.
boa tarde. Também é um grande prazer, uma felicidade estar aqui, né, nessa mesa, até pela honra dos colegas que estão ao meu lado, enfim, das pessoas que compõem essa mesa. É sempre muito bom a gente ter esses motivos para nos encontrarmos e para que a gente possa trocar também uma série de questões que a gente pensa sobre as dúvidas que a gente tem. Também é um grande prazer estar aqui na casa, né? O trabalho todo da Renata, enfim, é um espaço, sempre um trabalho sempre incrível, então é mais um motivo dessa alegria, e a outra é ver todas essas pessoas super interessadas na temática no sábado à tarde, né? Então é um prazer receber a todos, reencontrar alguns amigos aqui, receber alunos, enfim. Eu vou falar sobre a joia contemporânea, pensando sempre como um objeto que está em diálogo com o corpo. E em que sentido isso se estabelece, né? Existe dentro da área de design, uma discussão, enfim, que sempre acaba caindo com as questões das dicotomias, que seriam dicotomias, ou as tentativas de separação entre arte, design e artesanato. Por conta até de uma tradição funcionalista, de um design muito racionalista que a gente viveu e que o Brasil especialmente foi um palco. Toda a formação da escola de design no Brasil vem de toda a proposta da escola de UMA e, portanto, essa visão extremamente funcionalista que, sem dúvida, tem seu valor, sem dúvida, tem as suas questões de importância. Portanto, dentro dessa visão, joia, moda, sempre foram relegadas, né? Eu cheguei, quando a Miriam me convidou, eu cheguei a procurar em todos os catálogos dos objetos do século XX. E, por incrível que pareça, nesses objetos, os grandes objetos de design, os grandes projetos de design, você encontra no máximo 1 ou 2 modelos de relógio, quando encontra. Então, por isso que eu acho muito importante a gente falar sobre essas questões, né? E felizmente a contemporaneidade nos traz essa abertura em que se percebe a cada vez mais, ou por questões que se pensam, pelas discussões acadêmicas, mas por força do mercado, pela produção que tem sido desenvolvida pelos designers, não apenas os designers brasileiros, que essas discussões, na verdade, elas entram num outro âmbito onde existe esse rompimento de fronteiras. Existe uma fusão, existe um diálogo, e isso enriquece, né? Até porque a gente está vivendo um tal momento, né? Que é justamente esse que as áreas dialogam, as áreas trocam, tem toda essa visão e proposta mesmo interdisciplinar, onde eu estive numa banca e eu ouvi uma coisa ótima, né? Que o mundo é interdisciplinar, né? Hoje. E das questões transdisciplinares mesmo, que são essas relações entre diferentes ciências. Por mais que a gente viva ainda numa visão do século XIX, né? A gente ainda vive numa visão de ciência e arte, quando nós estamos nas nossas universidades, existem departamentos, disciplinas muito bem separados, então a gente pensa e tenta agir, faz alguns projetos em relação ao que seria essa visão mais contemporânea, enquanto na verdade a estrutura ainda é uma estrutura que estabelece divisão. Bom, aí se a gente vai falar do contemporâneo, né? O contemporâneo é essa constituição de multiplicidades mesmo, né? Onde o adorno ele vai estar presente de várias maneiras. Ele pode ser um objeto material, ele está no próprio corpo, ele está nos piercings, ele está nas tatuagens que na verdade deixam lá o seu papel de objeto que não era apreciado e muito pelo contrário depreciado, né? E passa a estar presente na representação desse contemporâneo, né? Então, a importância desse adorno, a importância desse ornamento vai estar sempre, então, presente nessa contemporaneidade, nesse momento que a gente vive, e que vem aí por esse desfacelamento mesmo de fronteiras, pela fusão de muitas questões. Mas é importante lembrar, quando a gente fala de contemporâneo, né, que esse presente
ele carrega o passado, né? Ele dialoga com o passado próximo e dialoga com o todo que lhe dá suporte, lhe dá estrutura. Então, a joia contemporânea, ela vai implicar em várias relações e significados. Ela é um retrato do nosso tempo, ela vai trazer, construir a convivência desses materiais diversos. Ou seja, para ser joia, não é mais necessária a utilização só dos materiais preciosos. Ou então, se relaciona os materiais preciosos com outros materiais. Né? Se discute as questões, enfim, da sustentabilidade. Se resgata mesmo materiais e processos. Né? Vai se explorar o tempo todo esses novos processos e novos materiais, mas o que não significa também que os trabalhos eles vão sendo deixados de lado, muito pelo contrário, eles vão dialogando, né? A grande questão é assim, mas eu sou ourives, eu não trabalho com a joia contemporânea, porque a joia contemporânea tem que ser de um material inusitado? Não. Né? Muito pelo contrário, essas questões dialogam. E aí também uma valorização desse artesanal relacionado com o tecnológico. E falando tecnológico no sentido aqui mais amplo mesmo desse termo. Ainda a joia vai ser repleta o quê? De significados, simbolismos. Na verdade, a joia é parte da expressão semântica, ela carrega essa expressão semântica. Né? Ela vai trazer o tempo todo essas questões da expressão e da comunicação. E aqui eu estou trazendo como imagem as peças mesmo da exposição, que assim vocês podem depois observar com mais detalhes. Gillo Dorfles, que é um crítico de arte, escreve muito sobre design, enfim, é uma das grandes referências. Ele vai falar que o design na contemporaneidade, ele vai ser pautado pelo valor semântico. Essa é a primeira questão, então. Portanto, o projeto, na verdade, vai ser, a base desse projeto vai ser a concepção, ou a base desse produto vai ser a concepção, muito mais do que o valor utilitário do objeto. Né? Então, muito mais do que as qualidades utilitárias do objeto mesmo. E isso claro que isso abre uma série de questões do objeto que é apenas decorativo, de uma série de marcas que criam objetos e, portanto, estimulam o consumo, no momento que se discute qual é esse papel de consumo numa sociedade que é capitalista, né? Então todas essas questões são levantadas, mas o que é importante é isso, é que ele dá essa abertura para falar, olha, essa questão semântica, o significado é muito importante, a concepção é muito importante, mais do que exatamente o valor utilitário. Portanto, a joia pertence a esse universo, né? Que vai ser incorporada a partir daí. Além disso, a joia contemporânea vai atuar nessa relação de mudança com o próprio corpo. Então a gente explora o corpo com adornos e ornamentos, onde usualmente não se explorava. A Suzana acaba de mostrar agora também questões tecnológicas da joia, ou se não a questão dos piercings também, como um objeto de joia e que isso vai sendo explorado pela contemporaneidade. Portanto, a joia é objeto, é artefato e é produto. Então, conforme a proposta, normalmente em design vai se falar muito em produto, mas existe, o que se vê de produção hoje no contemporâneo vai além da questão do produto. Então, vai trazer discussões mais amplas do que o próprio produto que serve apenas a uma função. Também a gente vai ver que a joia contemporânea ela é plural e, portanto, é híbrida, porque ela vai relacionar várias questões, várias relações, vários significados, várias relações de uso também, de forma, de materiais, enfim. Sempre nessa questão da criação, do design e do artesanato. E isso é muito interessante, porque é uma área que vai justamente fazer essa ligação com questões que muitas vezes o design viu, o campo do design como todo viu com tanto preconceito, que era a negação do próprio artesanato, a negação da própria arte. E aí, só para fazer um comentário paralelo, a maioria, se não todas as escolas de design vieram de escolas de arte. Então, é um absurdo se pensar nesse aspecto dessa separação. Com exceção da ESD, da Escola Superior de Desenho Industrial, da UERJ, no Rio de Janeiro, que veio a partir de um projeto de UME. Todas as outras escolas de design no país, hoje são mais de 500 escolas, são mais de 500 cursos de graduação,
Hoje nós temos 13 programas de pós-graduação, mas fatalmente todos vieram do campo da arte ou estão em faculdades de arte, quer dizer, existe esse diálogo de fato. E no caso especificamente do Brasil, existe uma riqueza do próprio artesanato e um valor tão grande desse artesanato, que é onde se aprende muita coisa, onde se dialoga muito, que não tem sentido também essa discussão de que, então, não dá para olhar para o artesanato. Muito pelo contrário, muitos designers têm feito o processo inverso, atuando hoje com comunidades artesanais, tanto orientando e desenvolvendo projetos em conjunto, como aprendendo essas questões, né? Isso é muito importante. Bem, sem dúvida a joia vai se relacionar com a moda, né, Suzana? Aí é uma relação muito próxima mesmo, porém a joia também tem uma questão que ela tem uma atemporalidade, né? Ela pode existir além. A moda tem algumas sazonalidades, não que grandes criações de modas também não sejam atemporais, como todas as grandes criações, porém a moda vive também numa dinâmica que é sazonal. A joia vai destacar essa atitude, identidade, a personalidade tanto do criador quanto daquele que a utiliza, porque aí existe essa relação de um corpo, é um corpo em relação ao outro, porque afinal a joia é um objeto construído, é um adorno, ela vai expressar e comunicar, mas também é um corpo que interfere, né, no outro corpo, que vai se estabelecer uma relação e fusão. E aí a gente está vendo o trabalho do Luiz Hermano, que chamava Esculturas para Vestir, né, que chama Galáxias, Efeito com Arame e Guizos. Existe também essa relação que ocorre, né, entre corpo e joia, joia e corpo, vai implicar em interferências, tanto em um como o outro. Até porque a gente vê muitos objetos sendo construídos atualmente que tem a questão da multifuncionalidade. Ou seja, esse objeto ele vai tomar corpo e forma final a partir da intervenção do próprio usuário, daquele que vai utilizar a peça. É o caso dessas peças que eu estou mostrando para vocês da Joana VP. A Joana VP é uma designer que atua em Brasília e ela faz umas joias articuladas com fita de prata, e a prata reciclada inclusive. Essa fita de prata você pode compor no corpo da maneira que você quiser. Ela se torna um colar, uma gargantilha, ela pode ser pulseira, ela vira cinto. Então vai ter a intervenção e adaptação aí e de certo modo, né, uma criação de identidade da própria pessoa que porta esse corpo no seu próprio corpo. Ainda a gente tem que lembrar que a joia é objeto. E objeto é uma questão, enfim, muito ampla. Mas o que eu estou trabalhando aqui com objeto enquanto coisa material, né? Então é aquela coisa que é construída, é aquela coisa que está fora de nós. E, portanto, ela vai dialogar, né, conosco, nós vamos dialogar com esse objeto. O objeto porque, na verdade, eu acredito que muitas das produções, das criações na contemporaneidade, não cabe mais a nomenclatura produto, porque está além de ser um produto. E, portanto, por isso a questão do objeto muito presente. Até porque esse objeto ele relaciona às vezes vários segmentos do design. Quando se fala em design, você não está falando mais hoje só do design de produto, separado do design gráfico, separado do design de moda, porque um desses segmentos interfere no outro. Na verdade, a grande questão é a discussão e o pensamento a respeito do design como um campo maior. E as outras questões todas que se envolvem dentro delas são dialógicas. Bom, os objetos vão servir o quê? Para despertar pensamentos, desejos, ações, são reveladores do nosso modo de viver. Eles são também reveladores dos nossos hábitos, são reveladores das nossas atitudes. Eles servem de mediadores entre situações, atos e pessoas. E, além disso, eles assumem o papel, ora de produto, ora de obra, conforme o contexto, conforme a situação, mas carregam uma dinâmica, isso que eu acho que é mais importante, uma dinâmica que transforma, que gera esses novos pensamentos, gera novas relações, suscitam perguntas, despertam, na verdade, novos e outros olhares e, portanto, provocam novas dinâmicas. Claro que quando a gente fala em questão semântica e significados, a gente vai ver que a joia, em diferentes tempos históricos, ela vai estar relacionada à beleza, esse adorno, esse ornamento que embeleza.
ela vai estar relacionada também a identificar a personalidade, a constituir uma imagem e, portanto, um estilo. Ela vai também interferir nesse processo e no jogo da sedução, né? Ela é um adorno que constrói também a sedução, ela destaca a sensualidade, né? Ela vai também, o próprio objeto ele seduz, né, o tempo todo, porque ele está relacionado ao prazer, às sensações, enfim, o prazer de ter um objeto joia em seu próprio corpo, em seu próprio dedo, como isso se refere. E aí, esse detalhe da Olímpia de Manet, quanto falam essas peças, essas joias, que a Olímpia ostenta. A própria imagem dessa figura vai trazer o quê? Esses elementos, essa flor no cabelo, esses brincos, essa gargantilha e essa pulseira, evidentemente esse chale, a postura, falam muito sobre essa cena, essa situação. Seduzem, na verdade, esse observador. E aí a gente vai ver também que esse objeto ele vai seduzir pela beleza, enfim, pelo contato com o corpo também, que traz um prazer. Além disso, ele vai implicar nessa imagem que a gente constrói do nosso corpo e também da imagem da pessoa sobre si mesma. Eu me conheço também a partir dos objetos que eu tenho, dos objetos que eu opto, dos objetos que eu coleciono, né, muitas vezes. Enfim, são adornos corporais, como a gente viu também na apresentação da Suzana, quer dizer, a gente vai ver em várias culturas, várias regiões, como isso é importante, né? Como o adorno, o ornamento, ele está presente, né? Em vários momentos, sendo um reflexo dessa cultura e sendo também uma produção, uma produção dessa própria cultura. Se a gente for para a questão do artefato, porque também a joia pode ser considerada aí um artefato, né? Como essa exposição, quando traz artefatos indígenas então para cá, que também estão relacionados ao adorno, também estão relacionados ao ornamento. E a gente vai ver a grande e bela produção que existe, né, em diferentes tribos, seja no Amazonas, no Mato Grosso, enfim. Esse colar que a gente está vendo é um colar feito de besouros, das cascas dos besouros. A utilização das penas, da arte plumária. O primeiro colar que nós estamos vendo é de dente de macaco, enfim, de conchas também. Esse último colar são de conchas recortadas. Então, olha a preciosidade que existe aí também. Por isso é muito bom essa questão da joia contemporânea que sai do material precioso, né? Enfim, mas também a joia atribui poder, símbolo e representa esse poder, e quanto mais poder, então mais precioso tem que ser, sem dúvida, porque aí é acesso para poucos. A joia vai também glorificar, né? Ela vai estar presente mesmo, como também o ornamento, o adorno vai estar presente, ora no universo que é sacro, ora no universo que é profano, envolvendo, na verdade, ritos sagrados. A joia vai ajudar a constituir esse imaginário do profano, né? Quando a gente vê também em muitas representações da própria mitologia, olha como, enfim, a representação, a joia, ela é papel nessa representação. De novo, claro, é uma obra de Eros e Psique, de Jacques Buzzuki, e, sem dúvida, está trazendo aí toda essa questão da sensualidade, da sexualidade, do amor, do envolvimento. John Heskett, que é um outro teórico do design, vai falar o quê? Que o design contemporâneo é constituído por objetos, enfim, que formam esse amplo conjunto que são presentes nas nossas atividades cotidianas. Tem um dos trabalhos dele, um dos livros publicados dele, é justamente esse, o design do dia a dia, né? O design do cotidiano mesmo. Enfim, esses objetos vão constituir um amplo conjunto. Eles são presentes nas nossas atividades cotidianas, têm finalidades tanto muito simples como muito complexas, e além disso eles vão ser o quê? Expressão da criação, da fantasia, das diversas tecnologias e manufaturas, né? Além disso, ele vai apontar o quê? Que essa diversidade que é presente no contemporâneo, ela vai ser presente também na maneira de ver, na maneira de compreender e, portanto, na maneira de conceber, projetar, perceber e usar esses objetos mesmo.
E, na verdade, quando a gente usa esses objetos, a gente está vendo que o objeto também oferece essas múltiplas perspectivas, tanto de se pensar a própria vida naquele momento, como também se pensar o nosso tempo e se interpretar e entender esses objetos. Os objetos falam, né? Eles são signos. Enfim, e eu estou encerrando aqui com Otávio Paz, num texto que ele vai falar sobre o ornamento, né? O ornamento e o uso, porque sem dúvida essa era uma discussão aí que vinha muito forte dentro da área de design, né? Na década de 50, 60, 70, ou seja, aquilo que é utilitário não pode ser ornamento e assim vai. Mas ele vai falar o quê? Primeiro, que a beleza dos objetos é uma beleza corporal, porque eu toco, eu ouço, eu sinto, eu vejo. Depois ele vai falar que a nossa relação com o objeto industrial, porque ele está nessa discussão do industrial e do artesanal, do ornamental, ela é funcional, né? Mas a artesania, o objeto artesanal, ele é corporal, ele vai envolver, porque ele tem mais contato, ele vai despertar sensações, ele participa do corpo, e o corpo passa a participar desse algo, junto com esta coisa que não é, como ele diz, não é nós mesmos, né? É esse objeto que eu me relaciono. Além disso, é sentir a coisa e sentir a si mesmo. É um corpo que procura outro corpo, como uma vida física compartilhada, né? Além disso, ele vai falar que o objeto artesanal não é um ídolo, como grandes obras podem ser ídolos, porque ele não se cristaliza no momento que também ele tem um tempo de vida, ou seja, ele não é um exemplar único, ele pode ser reproduzido, ele se acaba, mas mesmo que seja reproduzido, nunca ele vai ser igual ao que foi anterior, sempre ele vai ter um outro tom, uma outra diferença. Além disso, ele vai falar, evidentemente, que os museus são os templos dos objetos, né? E que o objeto fala além da própria história. E que os objetos existem, então, além dessa história. E vai terminar lindamente falando que, na verdade, a artesania nos ensina a morrer. E assim nos ensina a viver. E isso eu trago para essa questão da própria joia, né? A joia nos ensina a viver, nos ensina a dialogar. Agora nós teremos 15 minutinhos, mais 15 mesmo, para tomar um lanchinho, preparado pela Renata. Eu não vou. Vamos retomar a mesa, a mesa redonda. Agora, no intervalo, eu notei que muitos alunos do Instituto Europeu de Design, que são meus alunos, e a partir desse ano eu estou dando aula lá, e eles estão patrocinando a filmagem, estão em parceria com a Renata nesse evento. Então, agradeço muito a minha coordenadora, Janiele Santos, e o Instituto Europeu de Design, e bem-vindos, alunos. Agora, vamos dar continuidade, e eu vou chamar agora Luiz Vaz. Minha grande amiga desde os anos da faculdade. Bom, obrigada, Miriam, obrigada pelo convite, né? Eu, na verdade, eu fiquei um pouco preocupada no início, porque eu falei o que eu vou abordar, né? Eu não sou especificamente designer, e a minha relação com pensar a joia, né, é um pouco diferente, né? Mas aí foi bom, eu fiquei uma semana pensando e falei, nossa, eu tenho que achar um viés por onde abordar uma questão, né? Ou falar alguma coisa. E aí eu pensei duas coisas, né? Uma são
pensando na joia, né, como objeto de afeto, né, que se relaciona com a memória, né, afetos, memória, e os objetos como artesanato, objeto feito manualmente, né? E é claro que cada assunto desses abre novos campos de pensamento que a gente, na verdade, acaba só dando uma pincelada, né? Eu lembrei de eu queria falar de uma lembrança que veio muito forte, assim. Quando eu pensei joia, como foi a minha relação com a joia, vamos dizer, que eu me lembro, né? E aí veio uma imagem que era assim, eram pequenas cápsulas de sementes de eucalipto, que era da semente que a gente recolhia no chão. Então, recolhia essas cápsulas, juntava, depois um fio com uma agulha, né, perpassava, e aquilo virava um colar, né? E eu lembrei também outros, né, retalhos de feltro, retalhos de tecido que eram coloridos, né? Que, de certa maneira, quer dizer, a procura de sementes, a procura de conchas, sementes, né, que de repente tinham um furo que podiam acabar virando um objeto de ornamento, eles lembram, vamos dizer, situações da infância que vieram muito forte e vieram impregnados também não só da lembrança da cápsula, mas o cheiro, a lembrança do cheiro, a lembrança do tato, né? E eu queria falar um pouquinho aqui de um trecho. Eu gosto muito do Walter Benjamin, quando ele fala justamente da criança e do brinquedo, né? Porque, na verdade, nesse momento, quer dizer, você constrói um objeto que é um objeto, é um brinquedo, ele é ambas as coisas simultaneamente, né? E aí, sobre essa questão, o Walter Benjamin comenta, né, que a simplicidade, né, tornou-se uma palavra de ordem das oficinas artesanais. Porém, no fundo, a simplicidade não está na forma dos brinquedos, e sim na transparência do seu processo de construção. Como outrora, a verdadeira e espontânea simplicidade dos brinquedos não tem a ver com a sua construção formal, e sim com a sua técnica, né? Apenas complementando, né, num outro trecho ele fala, né, por um lado, verifica-se que nada é mais próprio da criança que combinar imparcialmente em suas construções as substâncias mais heterogêneas, pedras, plastilinas, madeira, papel. Por outro lado, ninguém é mais sóbrio em relação aos materiais que a criança. Um simples fragmento de madeira, uma pinha ou uma pedra reúnem na sua solidez e na simplicidade de sua matéria toda uma plenitude das figuras mais diversas. Essa imagem, né, ficou muito impregnada, né, como lembrança, né, e também, simultaneamente, eu queria colocar também essa questão da joia como um valor sentimental, de afeto, que na verdade são, muitas vezes a gente guarda joias, né? Que são joias que vieram de um avô, de um parente, de um amigo, né? Então, acima do valor, vamos dizer, financeiro, se é se é ouro falso, se é banhado em ouro ou qualquer material que seja, eles vêm
calcado vamos dizer, de valores, né, que para a gente tem um outro sentido, né? Eu fiquei pensando nisso porque eu lembrei de um pequeno broche que eu ganhei quando criança, ainda ganhei do meu avô, que tinha pendurado uma âncora, um coração e uma cruz, né? Então, esse objeto, esse pequeno objeto, né, ele na verdade ele tem uma mensagem também, né? Assim como eu lembro de um colar, um pingente que era um coração que podia ser aberto, era pequenininho, bem pequenininho, mas podia ser aberto. E eu achava fascinante essa possibilidade de abrir esse pequeno coração e tentar colocar alguma coisa nele quase como um segredo, né? Então, quer dizer, esse lado, né, da joia, enfim, do objeto de afeto, né, também eu lembrei, só que eu não consegui trazer esse texto, mas é um texto que chama O Objeto Feito pelo Homem, da Dory Ashton. É um texto onde ela começa a falar da história do objeto, né? Na história do homem, até, vamos dizer, objeto industrial, né? E ela começa o texto falando de uma história do Hephaestus, que era que era o quê? Deus? Não, Hephaestus era o Deus do fogo? Não, Deus do fogo. Preparando, fazendo, batendo o escudo de Aquiles, né? E aí, enquanto ele estava fazendo o escudo, ele estava impregnando, gravando nesse escudo toda uma história, né? Então, esse objeto, né, o que a Dory Ashton queria falar é que esse objeto, ele vem nele inserido, né, pela construção, quer dizer, pela maneira de construção, uma história, né? E aí, claro, passando por diferentes fases, a gente chega ao objeto industrializado, que passa a ter um outro diálogo, mas na verdade ela não fala disso no sentido saudosista, né? Ela apenas coloca essa questão do objeto que vem impregnado, né? Ele foi feito, impregnado, pensado pelo homem, né? E objetos depois que são feitos como reciclagem, né? Então, coisas que são feitos industrialmente, daqui a pouco são substituídos, então é um outro pensar, né? E eu não gostaria de entrar aí também em questões de valores, né? O objeto artesanal, o objeto joia, né? Na área de artes plásticas, né? Quer dizer, falando aqui numa proximidade com o universo de artes, existem pesquisas, né? Hoje, trabalhos feitos, um deles foi um doutorado que eu acompanhei da Ana Paula Campos, né? Que focalizava justamente uma joia que fica na interface entre o objeto joia e o objeto artístico, né? Então, é um trabalho que, na verdade, já tem um aspecto híbrido, porque você pode olhar ele como um objeto, como um produto, objeto, como você pode pensar ele no corpo, né? E também lembrei da Nazaré Pacheco, né, que constrói todo um universo de joias, de colares, de pingentes, de
brincos, né? Parece uma exposição de joias belíssimas, né? Tem o brilho dos vidros, dos metais, mas são objetos cortantes, são lâminas, né? Então, também ela, quer dizer, ela mostra vamos dizer, um objeto, né? Que na verdade traz a lembrança da dor, né? Não é um objeto de prazer, é um objeto que machucaria, né? Essa questão do artesanato, do artesanal, do fazer o objeto, eu acredito, aí a Miriam pode me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas eu acredito que na área de joalheria tem uma tradição muito forte com o fazer, né? Com o artesanato, tanto é que na área de gravura a gente compra ferramentas que são de ourivesaria, né? Então tem os buris, tem uma série de ferramentas que exigem um trabalho manual de precisão, né? E aí tem um texto belíssimo, né, do Faucillon, Elogio da Mão, né, onde ele fala, né, quer dizer, o que é um trabalho feito à mão hoje, né, como a gente vê isso e como a importância disso nesse diálogo da mão com o pensamento, né, com o pensamento humano, que as coisas não são separados, que uma hora assim é um artesanato como um artesanato desligado de um pensar, de uma reflexão, né? Como se o artesanato fosse, vamos dizer, uma categoria menor, né? Comparado com outras áreas, né? E ele fala aqui do artista, né? Deixa eu só ver. Ele fala aqui do artista, mas eu penso isso para o artista num sentido amplo, né? O artista que desbasta a madeira, que bate o metal, molda a argila, talha o bloco de pedra, faz reviver até nós o passado do homem, de um homem antigo sem o qual não existiríamos. Não é admirável ver perfilar-se entre nós na era mecânica esse obstinado sobrevivente das idades da mão? Os séculos passaram por ele sem alterar a sua vida profunda, sem o fazer renunciar às suas antigas maneiras de descobrir o mundo e o de inventar. A natureza continua a ser para ele um repositório de segredos e de maravilhas. É sempre com as suas mãos nuas, fracos instrumentos, que procura revelá-los para integrar no seu próprio jogo, né? Então, eu acho que eu queria trazer essas duas questões, né? Eu, na verdade, eu não sou de oratórias grandes, né? Mas era isso que eu queria trazer como pontos de reflexão, de memória, sobre pensar a joia hoje. E realmente é um tema que nós estamos começando a pensar com bastante avidez. Então é bom ter os pensadores aqui em volta para reflexão, para entender a joia, como apareceu, através dos tempos, o que ela é hoje. Obrigada, Inês. Agora eu vou passar a palavra para o professor Leão Kossovich. Queria agradecer ao seu convite, Miriam, de estar aqui na casa da Renata Milão. Eu tenho o prazer de conhecer. Então, eu comecei um curso ontem à noite com a Miriam, que foi em casa dar subsídios. Que foi o contrário. E aprendi muito com
as duas colegas especializadas, eu fico assim bem perto da minha querida amiga Luíse, assim meio desamparado, né? Porque não é o nosso campo específico de reflexão. Eu estou muito feliz com esse curso intensivo. Ele me põe não estou fazendo média, eu sou muito mal educado. Mas ele suscitou em mim o retorno de certas questões que eu acho que a gente deveria ou poderia, né, discutir, que eu poderia trazer. Eu partiria assim rapidamente do que a Luíse disse, chamando a atenção para a dimensão artesanal afetiva do trabalho da joia e da ourivesaria, que de fato, né, quando a gente considera a gravura em metal, a gente parte do Niello, no século XV, né, que vai dar nas obras assim extensas do Mantegna, né? E essa relação que a Luíse propôs, ela é muito interessante para mim, né, particularmente, porque eu junto isso com o que disseram as minhas antecessoras aqui, a Suzana e a Mônica, né, tratando da joia, e sempre vinha a relação joia-cor. Isso já me fascinou ontem à noite com a revista Schmuck, que eu vi, né, que a Miriam me passou e comentou comigo. São certos processos nessa arte que joga muito com uma dimensão irônica, né? Eu penso, por exemplo, em dois exemplos que eu vi nessa revista que me tocaram a ponto de eu até ficar sonhando com eles. O relógio com a pele, né, que são refeitos, né, e agora de um outro que me foge nesse momento, mas que é igualmente portentoso, né, muito marcante. Ah, sim, o anel e o dedo, o anel entre dois dedos, essa relação do que não é uma prótese, mas que se oferece como uma prótese, é algo muito interessante que desmonta completamente aquilo que me interessa aqui criticar, que é o design, que é um termo bárbaro, né? É um termo estúpido, é um termo que mostra um império do inglês que não se justifica de modo nenhum. Eu vi a escola de Ulm, mas que não tem nada a ver com a escola de Ulm. A gente perde vista, eu até comentava com a Miriam, né, que esse termo design, ele é uma impostura porque ele é uma tradução de um termo italiano que floresce meados do século XVI, num autor, vocês conhecem, mas eu vou recapitular, o Vasari, nas suas vidas, né, que define o desenho exatamente no plano da ideia, daquilo que está na base de todas as três artes pré-existentes, a saber, a arquitetura, a pintura e a escultura. Na escultura se inclui a gravura, isso aliás já antes, mas também todo o trabalho com as gemas, portanto, toda essa dimensão do que nós chamamos a joalheria, a joia, etc. Né? Está tudo contido nesse conceito abrangente, que vai muito além do desenho industrial, que charmosamente passou a ser chamado design, como se fosse algo vergonhoso. Absolutamente não é, né? Mas a exposição das duas colegas que enfrentaram, pegaram, né, o touro pela cauda, o que eu vi é que se desmanchou o design da escola de Ulm, tudo isso, não sobrou nada, veio uma grande antropologia, uma deslocação do objeto. Eu ouvi com muita atenção, muita mesmo, porque eu queria entender coisas que elas me passaram, que me pareceram muito provocadoras, né? Fazem pensar as duas colegas. Por exemplo, o que seria uma joia e o que seria uma veste.
Eu não vou, eu anotei aqui, mas nem preciso discernir, está nas duas isso. Se eu estiver falsificando, eu peço que me corrijam. E de fato eu não sei o que é hoje, e é tão bom, eu não sabia o que é uma joia. Não é o anelzinho lá da princesinha inglesa, aquela caponagem que se faz, né, toda. Não é isso. Né? Pode ser isso também, é o modo convencional que eu vi num bronzino projetado pela Mônica, né? Eu vi num Rubens, né? Eu fui vendo assim, as imagens são as joias convencionais que vieram até nós. E eu vi nessa exposição, que a Miriam também, com muita gentileza, me mostrou, comentou, que é uma explosão disso tudo pelas culturas. Eu falo cultura no sentido antropológico do termo. Quer dizer, dos craó, né, há uma reciclagem de uma garrafa PET, ao ocultamento do ouro em meio ao papel reciclado. Né, são coisas extraordinárias que estão no oposto do que é um projeto, do que é um... Eu falo como projetista, eu sou um designer nesse sentido, como engenheiro. Eu projetei, projeto, mas que não tem nada a ver com nada que é design, é uma imaginação. Eu acho que está no plano realmente do manual, como a Luísa propôs, eu não estou falsificando, né? Que envolve essa dimensão descontínua do afeto, da memória, né? E que me pareceu muito mais importante pela desmontagem geral dessa espécie de pequena racionalidade do projeto moderno. Os arquitetos fizeram a crítica disso. Eu não tenho nada contra a escola de Ulm, eu acho apenas que é um capítulo. Hoje não é mais o termo, que não interessa. Falar para um crau que o design dele é legal, eu acho uma sacanagem, eu acho isso uma coisa intempestiva, ou de uma pessoa que está empenhada em valorizar a garrafa PET com tanta lucidez, né? Nesse... Parece essa pedra tão usada na Ásia Central, não, turmalina, né? Parece de longe uma turmalina, tudo isso que a gente vê das escavações arqueológicas das tumbas da Ásia Central, né? Nesse país devastado pelo neonazismo americano, né? Em Surkotal, né? Em Bagram, em vários lugares muito interessantes, em que se fez escavações e que a turmalina, a pedra, a turmalina. Não, mas não é turmalina. Não. Turquesa. Turquesa e o lápis lazuli, né? São as duas pedras da região, né? Do Afeganistão, do Irã, né? Que estão sempre presentes ali, como também no Egito faraônico, mas que tem esse sentido que a gente vê num bronzino, etc. Né? São adornos. Uma outra categoria que eu fiquei esperando vocês chutassem o pau da barraca. Mas vocês falavam em ornamento e desmontavam o ornamento. A categoria de ornamento como enfeite é muito pouco, porque vocês iam propondo, vocês iam devorando, sobretudo a Mônica, que foi enumerando, um campo extremamente precioso, muito valioso, de características, né, das joias, né, e foi soterrando a dimensão do ornamento, né, da joia, né? E que ultrapassa o Dófres. Eu acho o Dófres muito pobre com semântica. Eu acho que o ornato, talvez eu devesse tomar no sentido dos autores latinos, como também um elemento compositivo, portanto, sintático também, ou como nas escolas em que as duas estudaram, e se faz muita semiótica, né, estaria muito mais numa semiose, no sentido amplo do termo, do que numa redução. É que o Dófres é daqueles anos do pós-guerra, né? Então, o semântico para ele é importante e tem algo de mágico, né?
Eu não sei se é isso, mas eu pensava muito nisso. Eu pensaria o ornamento nesse sentido muito amplo, de ser ao mesmo tempo um adorno, mas também ser, como a gente lê nos autores latinos, Cícero, Quintiliano, um elemento de composição. Ornar é compor. Né? Talvez por aí a gente estaria perto da semiótica. Eu não a expulsaria, apesar de sua aliança com a escola de Ulm, justamente. Né? Então, essa profusão de acepções, que é dos usos, dos muitos usos, né, da joia, torna a joia absolutamente escorregadia, ela desliza por todos os lados. Eu confesso que, com tudo que eu vi, eu tinha algumas leiturinhas assim, que eram insignificantes. Eu não sei onde eu estou com isso, porque é maravilhoso. Eu vi uma joia, eu não sei se foi a Suzana ou se foi a Mônica, um corpo todo envolvido. Foi você, né? Isso. É uma coisa fantástica. Onde é que nós estamos? Que joia é essa? Não é um pendentif, não é um brinco, não é nada disso, é um outro, é um objeto. Está na categoria geral do objeto, né? Que é espetacular isso, né? Fiquei pensando muito nessa dimensão também do qualquer. É um objeto qualquer, ele não está preso a nada, ele é uma pseudoprótese muitas vezes, ele pode ser uma envoltória de um corpo e o material é qualquer. Ele pode ser a junção do precioso e do caçambento. Né? Um ouro e um papel de saco de cimento, descartado numa caçamba, que é um papel muito bom, né? Um papel forte, e que há um objeto muito bonito ali, né? Feito assim, que a Miriam me mostrou. Acho que era prata, tinha prata e ouro, né? Duas direções por ali, dos artistas. Couro com prata. Depois nós temos essa coisa que só usa o tecido também, que é muito interessante, né? Uma joia de tecido. É uma contradição nos termos, porque a associação espontânea, ingênua, é o vestuário, né? Porque se de repente há uma mudança metonímica, assim, espantosa, né? Função. A Luísa, e eu acho que a gente tem o coração palpitando muito parecido nisso, né, Luísa? Como a gente é estranho, as pessoas juntas, a gente às vezes sintoniza coisas selvagens, assim, né? Teve uma distinção muito interessante, que foi a Mônica que propôs o mais que útil, né? Esse mais que útil, né? Que estava na chave do semântico. Mas, num certo sentido, o útil é puramente semântico, né? Também, né? Ele não é aquilo que o Morris lá chama de pragmático, né? Em oposição, ou como que inclui o semântico e o sintático, né? É todo objeto, né? Todo objeto. As relações semânticas, sintáticas, né? Elas estão integradas. A gente poderia pensar uma categorização que é divertida, é pensar aquela categorização que vem de alguns filósofos, né, como os objetos pura perda, de Potlatch, né, você vai queimando, que o Marcel Mauss examinou tão bem, né, que entra no circuito das dádivas, né, numa agonística das dádivas, ou que são queimadas assim alegremente, porque vocês gostaram, as duas colegas andaram por aí. Eu digo que tenho dito isso, não disseram, mas me fizeram pensar essas coisas. Eu devo dizer que eu acho que com vocês três, a gente teve, para quem estava tentando juntar alguma coisa, eu tive uma apreciação que muda completamente a noção de joia. Eu era muito a princesa Diana, é o anelzinho, sabe? O anelzinho, a pedrinha, é muito legal, tudo bem, a gema era cabochon, lapidado, meu limite era esse.
E vocês mostraram uma coisa que explode os limites. Por isso que a noção de design é ruim. A própria noção de desenho italiano, do 16, do 17, no 16 ainda, no fim do 16, começo do 17, essa noção do Vasari de desenho, ela sofre um jogo muito divertido na fala de um outro preceptista italiano, que é o Federico Zuccari. Ele diz assim: que é o desenho? Desenho é, e aí vem um anagrama, segno di. Segno di, signo de. Mas signo de quê? Segno de Dio in noi. É o signo de Deus em nós. Que é exatamente o que o Descartes pensa das ideias inatas. É o inatismo, são as sementes divinas, as ideias como sementes que Deus colocou em nós, né? E que tem essa mesma abrangência, mas no nível, eu acho, muito mais augusto do que o dos ulmianos. Eu acho muito pobre, muito restritivo. Nada contra, eu acho que é um capítulo que é muito importante, eu não tenho que combater. Eu combato a generalização, eu combato a barbárie brasileira de se aproximar de termos estrangeiros, assim, e fazer disso um bem, quando isso era desnecessário. Nós temos uma formação, nesse caso, a nossa história é francesa, a academia que veio, Dom João VI. A nossa linguagem é o francês e o italiano, nada contra o inglês. Dizer, por que a gente vai se deixar soterrar sob um termo bárbaro, muito parcial, que ele se aplique ao campo em que ele se exerce legitimamente, mas só ali, porque vamos usar o nosso termo. Os franceses, quando vêm para cá, na missão, eles trazem essas perspectivas que, sendo franceses, são no fundo italianas, e nelas é o primado do desenho que vem, porque são todos filhos do David, como o Debré, o Grand Jean de Montigny, são todos filhos do David, são esses exilados que vêm para cá. Então nós temos uma história do desenho que não é nenhuma razão para nós sepultarmos, né, nessa coisa que eu acho que fala mal da grandeza que o país está atingindo. O país deveria se levar mais a sério, ser menos macaquito de cópia banal, né? Eu acho que não deve fazer isso. Eu pararia por aqui dizendo que eu agradeço muito às colegas que me precederam, a Miriam em particular, sim, a bondade da Renata, e eu não sei se atrapalhei, espero que não. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, dessa mesa valiosa, professor Leon, Suzana, Miriam, Luiz e Mônica. Muito obrigado, e a gente está aqui tentando desenvolver um pensamento, um conceito de um lugar onde se pode expor artesanato, desenho, Design. tanta fronteira. Então, cada vez apresentando um tipo de coisa diferente. Obrigada. Então, prosseguindo, agora nós vamos ter abertura para um debate, não muito longo, porque nós estamos assim com um curto período de tempo e algumas pessoas querem estar presentes até o final, né? E eu queria também, antes de terminar, de prosseguir o debate, estou assim muito emocionada mesmo de estar aqui presente com vocês todos e com essa plateia toda, e da Renata ter dado esse espaço para nós, o IED ter apoiado e ter uma parceira assim muito presente comigo nessa empreitada toda, que foi a Jane. Sempre.
Ela foi meu prumo. A Jane sempre é. Então vamos lá. Eu gostaria de saber se alguém quer conversar com alguém na banca. E pode levantar as mãos. Por favor, seu nome? Meu nome é Luciano. Stavo pensando enquanto stavamo conversando sobre le gioie, uma coisa che talvez uma bobagem, ma che na realidade a gioia è un oggetto 95% femminino. Tem relógio. A partir do século XIX, de uma certa forma, sim. Mas até então, não. No século XIX, Porque toda a coisa do ornamento, da dor, inclusive da moda toda em si, ela é colocada pelo homem, ela é muito mais vestida pelo homem, ela é pluralizada, ela é diversificada sempre pelo homem. O negócio do ornamento, como você falava, o ornamento, se eu penso no corpo, quando, vamos supor, na África o pessoal vai pelado, então tem o corpo como suporte para fazer um ornamento, até os pés. Estou pensando na civilização moderna. Mas esta coisa tira a África, pega a cultura ocidental. A cultura ocidental me parece que depois a cultura ocidental influenciou, vamos dizer, o mundo de hoje. Estou pensando que a joia é ligada, talvez, a alguma, primeiro uma necessidade humana, tudo bem, do ornamento, etc. Porém, ao feminino, porque acho que faz parte do feminino esse discurso da sedução, que eu acho que é um detalhe que vai além do desenho específico, ou seja, quanto mais cara era a joia, mais evidentemente era prestigiosa, a pessoa tinha poder. Então eu queria saber se vocês enxergam essa relação entre mulher e joia, porque a parte hoje que tem esse negócio da tatuagem, etc., ou alguém que usa o piercing, mas a joia verdadeira me parece, joia verdadeira, não sei se pode falar disso, porém me parece que seja justamente ligada porque é uma necessidade feminina. Você mesmo tem aquele belíssimo aquela belíssima meia, ou seja, é uma coisa feminina. Isso é para que os homens gostem mais de vocês, é isso? Luciano, você fala como um bom italiano. Sem dúvida. Mas eu acho que tem algumas coisas para a gente pensar. Sem dúvida tem uma questão do feminino aí, que é muito presente, né? Mas que também, acho que a gente vale lembrar que também é uma questão cultural, essa coisa de falar, esse mundo cor-de-rosa das meninas, que colocam joias, né? Enfim, uma série de objetos, sapatos, assim, vai que é um universo feminino. Eu acho que hoje, não mais, né? Hoje nós vemos uma adoção até de jovens mesmo, que não é só o piercing ou só a tatuagem que está presente. Normalmente os garotos usam muitos anéis, eles usam cordões. E né, é uma coisa que é muito presente, quer dizer, e já tem inclusive pessoas desenvolvendo, né, muitos designers de moda, eu já entro na coisa do design, não. Muitos designers que são designers de moda especializados e atuam com essa área, antigamente chamado de estilistas, enfim, eles têm desenvolvido coleções de joias masculinas, né? Por outro lado, recentemente a gente
viu a questão dos jogadores de futebol, por exemplo, que assim que eles têm uma ascensão, a primeira coisa que eles fazem é justamente encomendar joias muito pesadas, muito caras, que é justamente, evidentemente, pela relação de poder, a relação com a mídia, que isso tem que estar presente. Como está com os traficantes? Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, mas as joias que os traficantes encomendam para suas mulheres, agora que teve a invasão no Morro do Rio, é uma coisa, dá um estudo aquilo. Porque além da quantidade de ouro e do peso, são peças enormes. Normalmente elas vêm com a inicial do nome do traficante. A mulher que usa, claro, como propriedade, né? Mas é quase como uma coleira, né? E a gente já viu também situações Mas da não é coleira. traficante, é empresário isso. Não, os traficantes do Rio de Janeiro. Não, também tem, é verdade. Nos dois sentidos, é verdade. Mas assim, é uma loucura. Quer dizer, tanto os traficantes encomendam joias especiais para eles mesmos, com, enfim, sempre coisas muito pesadas, com muito ouro, enfim, não é? É claro, é o símbolo exato do poder. E também as suas mulheres ostentam essas relações. Né, que elas são propriedades marcadas, né, mas por outro lado também há uma disputa entre elas todas para perceber quem está mais cravejado de brilhante ou não, enfim, assim vai. E são desenhos inclusive muito diferenciados, né? São quase joias coletes, porque você veste de fato, né? Não é mais um simples colar, até porque o colar não sustentaria o peso, imagina, da peça, do pendentif, que é enorme. Mas são peças de vestir, de fato, né? E, então, enfim, essa é a minha visão. Eu não acho que é uma coisa só feminina. Acho que sim, tem um discurso da feminilidade impregnado, sim, nesse objeto também. Né? Mas agora a relação de sedução e tudo ela acontece de ambos os lados. Mas assim, Luciano, mas é uma história de 3 séculos essa, né? Verdade. Em comparação à história de 5 séculos que o homem, vocês, eram os mais ornamentados, os mais planejados. Mas são 3, quer dizer, 2 séculos? 2 séculos e pouquinho, mas comparando com a história de 5. Então, eu é que te pergunto. Mas aí acho que eu e a Luísa poderiam falar um pouco. Tem também a Eliana Gola, que está aqui, que é a autora do livro que eu citei, da joia. Também, Eliana, se quiser, acho que acrescentar aí. Acrescentar isso daí é o seguinte: se a gente for comparar com os animais, por exemplo, todos os pássaros, eles serem muito mais invisíveis do que durante muito tempo foram os homens como guerreiros, mas que se inventaram. Hoje em dia são as mulheres, e eu acho que são as mulheres inclusive que produzem muito mais a joia ou o adorno, né, do que os homens, porque as mulheres entendem quais são as necessidades e os gostos delas próprias. Então, tanto a produção quanto a indústria é muito mais feminina. Embora hoje em dia, como eu estava dizendo, muito mais os homens têm usado. E isso mais chegado, se você for falar na joia preciosa, é muito mais no relógio, nos anéis ou nos chaveiros, do que realmente adornos corporais. E se nós entrarmos Brasil adentro, vai ocorrer o mesmo, né? São os homens que vestem aquela tanga, são os homens que se ornamentam muito mais fulgurosamente do que as mulheres. Né? Então é um assunto assim muito diverso, acontece de diversas maneiras aqui, principalmente aqui no Brasil. Alguém mais quer falar? Quer perguntar? Eu estou pensando, modestamente, assim, uma questão que parece que está surgindo, não sei, uma joia como fetiche, será que não? Quando ela fala dele, né? O que é essa joia? O que representa um homem? Não sei. Isso acho que é uma coisa que não me surgiu agora. Ou não sei. Eu também.
o objeto, ela falou, deixa eu tentar processar um pouco minha claro. Se tiver difícil, vocês falam que no sentido que você falou dos traficantes, né? De pessoas que querem uma joia, que se toda uma coisa assim de uma fantasia. Eu acho que está, na verdade, mais relacionado a poder. Sim, né? A símbolo de poder. Quer dizer, se eu quero me distinguir dos outros que estão à minha volta, se eu quero dizer, se eu quero informar que eu tenho muito poder e que eu domino, eu passo a, então, adotar, procurar esses objetos que me diferenciem. E, normalmente, aí o objeto precioso. Eu duvido que um traficante ou uma mulher traficante ia vestir, por exemplo, uma joia de pet. Sim, porque é verdade, porque a relação é outra. Não é a questão estética, né? Não é Fala, não, uma coisa que me ocorreu assim é que quando a gente pensa na própria história da joia, né? Quer dizer, no período paleolítico ainda, na pré-história, a gente não tem confirmação de alguns dados, né? Mas a gente supõe que muitos desses objetos tinham um teor simbólico, né? De, vamos dizer, da caça, religioso, né? As coisas que você coloca que tem, vamos dizer, tira mal olhado, afasta não sei o quê. Quer dizer, tem um lado todo simbólico e eu acho que isso, claro que se transforma a partir dos tempos, mas eu acho que na essência pode ter esse aspecto em alguns momentos, né? Eu acho que eu iria também, acho que na linha da Luísa e da Mônica, pensando um pouco assim, a partir dos povos primitivos, e acho que, não sei, aí o Leão pode me dizer, mas me parece que existe uma herança cultural, assim, que vem um pouco, mas assim, se a gente for pensar, então, as joias mais raras, mais valiosas, sempre ficavam com aquele que é mais próximo do divino. Então, os faraós, o cacique, né? Então, os papas, né? Então, não sei, me parece, nas oferendas, inclusive, para os deuses, né? Então, cumprir esse... Porque acho que até no primitivo, até que não tem a coisa da separação entre arte, religião e tudo mais, né? Então, como isso participava muito mais, assim, do próprio entendimento da vida, né? E aí, quer dizer, eu fico pensando, às vezes, assim, como foi que isso foi se perdendo, né? Ou se transformando, ou não sei. E aí a ideia daquilo que é mais raro sempre parece, né? Parece que sempre tem que estar com aquele que está, não sei, mais próximo do poder, mas parece que ainda tem um desejo de se cumprir essa proximidade do divino ou daquilo que é o poder, né? Que, não sei. Eu acho que a gente deveria considerar cada caso de per si para não entrar numa generalização assim. Com certeza, né? É verdade. Porque senão a gente navega. Por exemplo, a colega teve com os nossos irmãos Krau, né? Não só com outros grupos indígenas. É ali que ela vai ver o que é que significa é um ornamento. Eu tenho muita dúvida sobre isso, né? Se é como eles entendem, sabe? Vai ser de modo muito diferente do nosso. Então, mas é isso que eu queria dizer. Então, é isso. Eu estava te complementando. Eu acho que cada caso. Eu acho isso. O homem do céu vai mudando de valor, né? Isso. E simultaneamente, como aqui, olha, aqui eu vejo uma proliferação de objetos, os que negam, inclusive, objetos aqui, joias, seriam joias, eles se negam como joias, eles ocultam o que é precioso, eles discutem, são muito intelectualizados, eles não estão para deleitar, para agradar.
que estão para fazer pensar. Então, tem outros que não, que agradam, né? Tem de tudo. Então essa proliferação que transborda, eu acho que é tão interessante. Continua significando sagrado. Não sei, pode significar. O que é sagrado para cada um, o que é importante, o que é valoroso. Isso numa pessoa que é legal, mas nos amigos lá do morro, não é? Não é, nos amigos do morro. O traficante é a quantidade de ouro, para ele sagrado é o dinheiro. Tá bom, se você quiser, é sagrado. Mas eu acho que mas no caso do artefato indígena, depende mesmo, quer dizer, há várias situações, né? Há a situação que é sagrada. Exatamente. E a situação que não é o sagrado. Né? A situação do combate, né? A situação do poder também. Né? A situação da passagem, né? Dos ritos, dos momentos, né? Enfim, quando a mulher menstrua a primeira vez, então, essas relações, né? Cada artefato está direcionado a uma situação. Mas acho que isso é examinante. Justamente. Temos mais uma pergunta. Eu só queria colocar assim que a joia ela existe para diferentes fins também, diferentes objetivos, uma mandala, várias oportunidades. Tem a joalheria de investimento, a joalheria que é de valor percebido, são os metais preciosos, que têm valores mundiais, igual o ouro, como moeda internacional, né? Talvez isso explique também, assim, existe a joia de grau, a joia comemorativa, né, de bodas, de casamento, disso. Então, assim, há diferentes tipos de joias. A joia de arte, eu acho que é o que se coloca aqui, né? Mas, assim, por exemplo, só voltando a essa questão, assim, da minha ótica, o que aconteceu com os traficantes aqui no Brasil, eles estavam mostrando o objeto do trabalho deles, né, do roubo. Porque as joalherias brasileiras foram assaltadas extremamente. Lá que está o ouro da Tiffany, da Vivara, sofreu vários assaltos. E, inclusive, eu mesmo, que moro no interior de Goiás, tenho vários anos que trabalho com joalheria, pequenos joalheiros foram assaltados na minha cidade a ponto de fechar suas portas. Então, acho que lá mostrou-se onde estava o ouro roubado no Brasil, grande parte dele. Livre de valor de mercado, de valor do material, que o mercado lidera, ou diz o quanto vale, o que não vale, o que é mais escasso, o que tem profusão. Eu fico sempre pensando, discuto com meus alunos, eles sabem muito bem disso. Vamos fazer uma joia, vamos fazer a joia de ouro. Aí, ouro vem da onde? Da terra. A madeira vem de onde? Da terra. O vegetal de onde vem? O animal de onde está? Da terra. Me incomoda um pouco falar qual material é mais valoroso do que o outro. Qual tem mais valor? São todos produtos que se interdependem, todos os produtos precisam dos outros para sobreviver. É mesmo que perguntar assim, uma pessoa morena como nós, né? Ou uma pessoa amarela, um vermelho russo, ou um marronzinho como um índio, todos nós fazemos parte desse globo. Então eu acho que, o meu ponto de vista, o que eu passo para meus alunos e o que eu quis passar na seleção desses artistas que trabalham com diversos materiais, não importa, é um trabalho valioso das mãos e das mentes dessas pessoas. E não importa o material. O material pode ser de ouro, pode ser de papel, como fez a Rena. E posso complementar uma coisa, Miriam? Eu acho que também tem um papel aí da democratização, né? Na verdade, você traz outros materiais que eles são mais acessíveis, se pensa nessa relação com os materiais, nessa composição de outros materiais, né? Seja com a própria roupa, como a gente vê ali, aquele broche utilizado de uma forma que não é usual, né? Então, que acaba compondo essa roupa e seja uma democratização mesmo desse trabalho com um material que é mais acessível às pessoas. Quer dizer, ou seja, é como se o material também merecesse uma forma tão valiosa quanto a forma da joia de ouro,
né? Então eu acho que isso é uma coisa interessante. É claro que a gente vai ver aí uma questão de mercado também com relação a essas terminologias. Então, hoje quase qualquer lugar que você vai, quando você entra, as pessoas falam assim, olha, aqui é joia contemporânea, ou a joia arte, como se estivesse em outro patamar. Ou se não, aqui é bijuteria contemporânea, né? Assim, e às vezes isso para só valorizar em termos de mercado. Quando na verdade acho que está muito mais no processo, né, que se utiliza, está muito mais no discurso, na relação, e está aí no produto que se apresenta, né, que vai ter essa questão do projeto. Acho que tem Mais uma pergunta? Uma pergunta, eu ia falar, uma pergunta. Essa história dos traficantes terem ouro, assim, a base de tudo isso é que eles não podem ter conta bancária, eles não têm onde guardar o dinheiro, o ouro, se eles precisam do dinheiro, eles vendem assim, entendeu? Eles chegam lá nas ruas de porco, onde pegam o ouro e dão dinheiro e fogem rápido, tem como carregar, entendeu? Só que está desenvolvendo ali algo pesado, porque eles vão ficando com aquele acúmulo de material, que é só peso, não tem arte, não tem joia, não tem nada, só tem peso de ouro, entendeu? E isso traz poder, né? É o excesso de poder, né? O poder de fogo que está representado no ouro. Eu adoraria saber o Ourives que trabalha com isso, porque na matéria que eu li falava inclusive dos preços, dos valores para os ourives que são contratados. Eu tenho um anjinho que morava no ouro e era ourives. E ele fazia joia para os caras que moravam na prisão. Né? Ele fazia para todos os traficantes. E ele falava que lá no morro ele não tinha medo nenhum do pessoal que morava no morro. Mas ele tinha medo dos guardas, da polícia que subia. Porque a polícia, quando ia lá, roubava tudo que estava na casa dele. Mas o resto do povo não, estava tão acostumado a ver. Não mexia. Mais uma ex-aluna da IET. Eu continuo no IEB, é o último ano, né? Então é uma questão que nós temos lá muito forte, porque os professores instigam a gente a pensar, tanto como artista, mas também como alguém colocado no mercado para atender uma indústria, né? E a gente fica nessas duas balanças e a maior parte fica tentando equacionar essa questão e trazer uma certa pluralidade para a indústria e modificar alguma coisa. É um pensamento muitas vezes recorrente. Alguns alunos se dedicam basicamente à bancada e querem produzir artesanalmente e querem se dedicar ao ofício, né? E alguns tentam conciliar essa tecnologia, mas com um resgate no passado, uma visão intermediária e um pensamento no futuro. Então, minha pergunta seria, só seria possível passar o gesto ou a intenção do artista no processo artesanal? Uma joia pensada como arte feita utilizando-se de processos industriais, ela perderia o valor simbólico e conceitual? Seria possível produzir a joia de arte de forma industrial? E aí? Olha, na verdade assim, não, no processo industrial não vai se perder as questões, como a gente estava comentando até anteriormente, as questões semânticas ou a perda do valor, né? Até porque você tem aí quantos objetos de arte são produzidos de uma forma industrial também. E não é por isso que eles perdem o seu valor, né? Eu acho que a questão é anterior a isso. A questão está no projeto, na concepção, né, desse objeto. Essa questão, porque olha, eu posso ter uma série de produtos industriais que, na verdade, eles são mera reprodução, como a gente vê, que inclusive eles não atendem às qualidades que deveria ter um produto industrial, né? Coisas que vestem mal, que, enfim, não cabem, né? E coisas que te machucam muitas vezes,
né? Mas, por outro lado, um objeto industrial, ele vai ter as relações, né? Toda a questão do design está também tratada aí, né? Nessa questão da criação, da concepção, quais significados que estão sendo trazidos ali, quais são as questões de forma, de tecnologia que são empregadas também. E, portanto, eu acho que essa dicotomia, volto a dizer, né, essa questão dicotômica da arte de um lado, design do outro, do artesanato de um lado, design do outro, é um discurso que ele vem da questão muito, de uma visão muito racionalista, especificamente na área do design, eu vejo isso, né? Mas essas coisas, elas dialogam, uma na verdade ensina a outra e tem processos de troca entre elas. Se a gente tiver sempre em mente que o senho de Dio em nós tivesse em mente, eu acho que o que for industrial, o que for artesanal, o que for manual, não importa. Hoje não tem limite, vocês mostraram aqui que não há limites, é loucura imaginar limites. Como que vai nascer desenho do que se usa popularmente também, se não existia criação antes? Tem que existir. E agora que se valoriza mais a criação. Eu fiquei pensando nessa história do ouro, quando você estava falando que qual é a diferença, né, em termos de valor do ouro, entre o ouro, a terra, se tudo vem da terra. E que eu fico pensando que me fez pensar que antigamente se fazia joia e ouro pela necessidade dela ter uma sobrevida, entendeu? Dela durar de geração em geração como um valor. Como os valores eram passados de geração em geração. E me deu a sensação, ouvindo o pastor falando, uma besteira monstruosa. Que agora a gente vive muito um momento e que valoriza muito a ideia e é uma coisa muito pouco material, mas pode também nisso que você falou, não precisa ser em ouro, pode ser em cobre, pode ser em ferro, pode ser em titânio. O ferro e ferro, metal. É que o ouro é um material muito mais duro, não sei, eu fiquei pensando nisso. Por que e eram joias que se passavam, quando você falou do valor afetivo da joia, que você lembra e tal, e que passa de mãe para filho. O ouro pode durar uma matéria, né? Porque se vier um incêndio aqui. Mas eu acho que é por uma que fica a matéria financeira. Sim, tem todos esses fatores. Mas uma outra coisa que eu estava Não dá para negar, né? Eu concordo com você, não é possível. É o que manda, né? É o que manda. Agora, o legal é que expande, não fica só nele, nem nele, ou na platina, ou na prata. Né? Graças aos artistas. Exatamente. Eles detonaram todas essas fronteiras, isso que é legal. O ouro vai continuar sendo, tá todo mundo juntando ouro. Aliança sempre vai ser. Mas aí eu acho que também, assim, tem uma outra coisa. Será que o quanto a gente quer que... Porque acho que às vezes a gente nem quer que dure a vida inteira. Tem coisas que a gente quer que dure e assim... Ali eu tenho cada vidro de plástico. Oxe, dura sempre. Eu vou passar a palavra rapidamente para a Mônica e quem quiser, o pessoal da banca quiser falar mais alguma coisa, depois a gente vai encerrar, ok? Mônica. Não, na verdade eu quero falar para o Leon e para toda a plateia aqui, nessa questão do design. Sem dúvida, acho sim que é uma macaquice brasileira essa adoção do termo inglês, mas não é só no Brasil. A própria França adotou essa nomenclatura, a Itália adotou essa nomenclatura, né? E na verdade assim, a gente tem, aqui teve a questão do desenho industrial,
né, que se discutia muito na área, que a terminologia desenho industrial, isso a gente vivia na pele, era muito mal colocada porque as pessoas não entendiam o que você fazia. E quando você fazia design gráfico, por exemplo, que não era o desenho industrial, né, você chegava, tinha sempre um problema que, olha, você falava, seu desenho industrial, a pessoa falava, que bacana, você faz carro, você projeta aviões, tal. Daí você falava, não, eu faço catálogos, tal, livros. Não era o projeto, a teoria do projeto? Não, sim, mas entendeu? Eu acho que teve uma coisa de nomenclatura que era muito discutida aqui dentro da área. Final dos anos 80, teve um movimento em vários países ao mesmo tempo. Sim, é verdade. Né, para adotar a nomenclatura design. E aí foi adotado, quer dizer, a palavra gera problemas sérios até hoje. Não, a nomenclatura desenho industrial também gerava problemas, design gera problemas, que tudo virou design, né? Assim, tudo virou design. Então você vê nas propagandas, por exemplo, você fala assim, olha, o design do carro é bárbaro, é lindo. Agora a tecnologia, o motor, tal, é super potente, como se essas coisas não tivessem a ver. Não, mas eu digo, né? é pela extrapolação do termo. Se a gente reduzisse essa dimensão, extrapola tudo, aí eu vejo lá o nosso Craó, esse cara no design, acho tremenda sacanagem, é uma burrice. Mas não é, eu acho que aqui a concepção não é do artefato indígena dentro do design. Eu vi aqui exposto. Mas acho que aqui, não sei, a Miriam pode falar melhor, né? Mas eu não sei por que a gente deva falar nisso, você está falando de joia. E ela já é um pepino, a gente vai introduzir um outro para complicar mais, é uma redução brutal. Mas acho que tem referências aí que são importantes para se ver também esses outros objetos de outras culturas. Não é, eu acredito, pelo menos a minha leitura é essa, não é que os artefatos indígenas aqui expostos estejam sendo chamados de joia, né? Eu vejo que eles existem aqui para falar, olha, que existem outros objetos que vão participar de outras culturas e que podem trazer muitas referências e muito conhecimento para as pessoas que participam dessa área. Talvez até para suscitar as dúvidas, né? Então, mas é o que a gente lê aqui. Por exemplo, esse aqui, um trabalho. Né? A gente falava antigamente o trabalho, tal, tinha o discurso do trabalho. Porque a gente nunca tem um termo legal, nunca. Claro, Agora, eu acho que isso aqui é muito acachapante, eu acho que ele é meio vergonhosão, sabe? Eu acho que nas coisas, assim, de projeto, em computador, tudo bem, vamos lá, mas tu saiu disso. Mas o problema é a nossa mania de querer classificar, né? Eu acho. E é empobrecer muito, eu acho. Acho que é muito mais amplo do que, na verdade, a nomenclatura, sem dúvida, né? Porque envolve toda a questão da concepção, da criação do projeto, muito mais amplo que isso. Mas é um nome pensando muito em joia arte. Você chama alguma escultura? Escultura arte? Gravura arte? Mas é uma questão interessante. Não, só achava importante colocar, porque vinha sempre isso discutido muito, assim. São, o quê? Acho que 20 anos praticamente que essa nomenclatura foi adotada no Brasil e ainda isso é discutido continuamente. A pessoa que mais pode falar. Ainda bem que não tem a BNT nisso. É isso, obrigada. Vamos encerrando então? Muito obrigada a todos vocês.